O diálogo interreligioso é um dos grandes temas. O outro é o tema da justiça social, em particular no plano internacional, do desenvolvimento dos países pobres, da superação da fome. Terceiro problema que o papado deixa em aberto é o problema interno da igreja, no sentido de centralização, centralização. E isso está ligado também a maior diálogo, menor diálogo com as culturas nacionais. A igreja deve estar mais enculturada, inserida no seu contexto ou não. Um quarto, talvez, que nós estávamos já acenando, esse subjetivismo religioso, a busca de uma experiência religiosa que às vezes parece uma busca apressada, as pessoas querem alguma coisa de palpável, de vitalmente experimentável, de emocional, e não tem muita paciência de ir além. A grande influência da comunicação social, que é uma arma de dois gumes, não é? Ou que pode ferir de um lado e ajudar do outro, porque aumenta a intercomunicação, mas também está tornando as pessoas muito mais incapazes de construir a sua identidade, muito mais dirigida externamente, muito mais, no fundo, agitadas e estraçalhadas até na sua experiência de vida. Olha, um leigo dizer do padre é muito difícil, porque eu, como leigo, o que eu espero de um padre é que ele me sirva na minha caminhada, né, dentro do Evangelho, dentro da vida espiritual. E o padre Alberto fez isso muito bem. E ele, coisa curiosa é que ele sempre, por exemplo, a gente trocava ideias, às vezes aparecia na minha mesa um livro. Quando eu ia olhar, tinha um bilhetinho e tudo mais, sabe? Esse é aquele assunto que nós conversamos, sempre com simplicidade, mas alimentando a minha própria formação, oferecendo livros, artigos e tudo mais. Então eu percebia que, de fato, ele sempre foi um bom pastor. Não no sentido de, por exemplo, de passar um preceito, uma ordem e deixar nas mãos da gente para seguir, mas ele acompanhava o tempo todo, sempre nos bastidores, procurando, às vezes conversava com a gente, falava, você está vendo fulano está participando disso assim, o que você acha dele, como é que você vê o perfil e tudo. Eu falava da formação, logo depois alguém chegava para mim e falava, Padre Alberto me procurou aqui, me deu essa e essa forma de ajuda. Ele sempre trabalhava, embora fosse uma figura de grande referência, ele trabalhava muito no anonimato. Ele tinha um quarto que era um apartamentozinho ali no cemitério. Os livros, ele tinha uma quantidade imensa de livros. Ele tinha um relacionamento muito forte com vários teólogos do mundo inteiro. Ele escrevia e publicava com esse pessoal. Então ele tinha assim, uma biblioteca. Agora, não era uma biblioteca só de teologia. Ele lia física quântica, discutia física quântica com os físicos. Ele era uma pessoa de cultura muito diversa, sabe? O espectro da cultura dele, dos interesses dele, era muito largo. Sabe? Eu tinha um filho que era muito inteligente, de quem ele gostava muito, que ele alimentava, por exemplo, com livros de ciência, adequados para a idade dele, né? À medida que ele foi crescendo, ele foi aumentando, vamos dizer assim, a complexidade do livro que dava, mas sobre um espectro amplo da ciência, tanto biologia quanto física, quanto matemática, tentando ampliar a visão da criança. Quer dizer, ele tinha esse interesse muito, muito diversificado. Ele tinha muito interesse em finanças, como é que se poderia, por exemplo, administrar a universidade com uma visão empresarial mais correta, né? De forma que a universidade não vivesse em crise financeira, não visando lucro, mas visando uma estabilidade financeira que possibilitasse a universidade crescer de forma sustentável. Então, tudo isso era interesses dele, e ele comprava livro de toda espécie. Me parecia ruim o fato de vestir uma batina preta e de ser uma pessoa marcada e diferente dos outros. Por que diferente dos outros?
E junto com a questão da batina, de um certo isolamento, e uma figura do padre não me convencia, que graças a Deus agora, de algum modo, praticamente desapareceu depois do Concílio Vaticano II, essa preocupação com a exterioridade caiu muito. A outra dificuldade era o celibato, que era uma outra forma de marcar o clero com uma diferença a respeito do povo cristão. Eu aceitei porque não havia outro modo de ser padre, mas tendo 25 anos, tendo já tido alguma experiência afetiva, não grandes ligações, coisas talvez mais platônicas. Embora eu tivesse uma amizade profunda com uma moça universitária um pouquinho mais jovem do que eu, que também estudava filosofia na Católica de Milão. Eu senti que, no fundo, esse era o único grande sacrifício que eu tinha que fazer para assumir o ministério presbiteral, quer dizer, renunciar à vida conjugal, renunciar a uma experiência de um amor humano mais exclusivo, mais pessoal. Do outro lado, com um pouco de otimismo, os nossos educadores ou formadores diziam: o padre vai amar todo mundo, o padre vai se abrir a muitas amizades, a muita fraternidade. O que em parte é verdade, mas não resolve totalmente o problema. Né? Mas não era um homem, por exemplo, de abraçar, de beijar. As únicas pessoas que eu já vi ele realmente abraçar e carregar, etc., eram meus filhos. Ele botava minha filha pequena, de 3, 4 anos, nos ombros e saía correndo, fazendo cavalinho para ela. Subia a escada, descia a escada com ela enganchada no ombro dele. E o outro, mais velho também, que era 2 anos mais velho, também ele fazia a mesma coisa com ele. Então, quer dizer, esse contato físico que a gente identifica com afetividade não era uma coisa fácil para ele. Com as crianças ele dava conta, com os adultos não. Mas a delicadeza de te mandar um cartão apropriado, no dia apropriado, ele tinha. O perigo do conservadorismo é grande. Eu ficaria feliz se o próximo Papa fosse uma pessoa bastante idosa, mas que tivesse a sabedoria de permitir mais diálogo e mais debate na igreja, como uma etapa de transição necessária para poder pensar em termos mais progressistas ou mais modernos. Como padre, ele é aquele que o tempo todo serviu. Não é? Nunca impôs nada a ninguém, mesmo que dentro da própria hierarquia da universidade, não eclesial, mas da universidade, ele sempre sondava, ver qual é o limite da gente na prestação de um serviço. E respeitava esses limites, depois ajudava, punha uma outra pessoa para colaborar se a gente tivesse alguma limitação, nunca criticou. Então isso eu achava magnífico na pessoa dele. Padre Alberto não recusava o mundo, ao contrário, ele abraçava as ideias do mundo. Acho que isso vale a pena ser lembrado. Não só uma saudade imensa, afetiva, que a gente tem dele, né? Porque durante muito tempo houve essa convivência que foi além do trabalho também. Em alguns momentos a gente ia a comunidades, né? Ele pedia às vezes que se fizesse algum tipo de palestra. No projeto Construir a Esperança, ele me pôs em contato, inclusive, com o pessoal do Tribunal Eclesiástico, onde eu tive depois profissionalmente a possibilidade, há alguns anos atrás, né, de dar uma colaboração. Às vezes surgia, por exemplo, reuniões do clero em que tinha algum problema que eles discutiam entre si sobre problemas psicológicos nas comunidades. Aparecia sempre um convitezinho: olha, o Padre Alberto Antoniazzi sugeriu o seu nome, você pode dar uma palestra para nós. Então a gente percebia que ele estava sempre articulando a vida das pessoas com a vida da igreja. E a minha inserção na igreja, depois da minha conversão, eu acho que a minha dívida para com ele é imensa, né? Acho que foi uma bênção de Deus. Ele falou o seguinte: entre para a nossa eclesialidade, e o caminho foi ele que trouxe. Daí a minha gratidão e uma memória muito saudosa. Eu às vezes passo pelo campus, passo pela capela e me lembro de Padre Alberto. Passo no prédio 4 e me lembro dele perguntando sobre uma possível capela que ali haveria.
Eu passo ali no estacionamento do prédio 6 e o vejo sempre saindo, ali com um livro na mão, ali havia uma livraria. Eu o vejo no ponto de ônibus, esperando o ônibus e lendo assim, reiteradamente, lendo sucessivamente, né? Ele estava sempre com os livros. E é como se os livros que ele lesse estivessem conosco, né? Dessa maneira, muito passiva de interagir com cada um de nós. É assim que eu me lembro de Padre Alberto. Continuamos com a nossa amizade firme durante todo o período de doença dele, até que ele realmente faleceu. Ele faleceu no dia de Natal. Foi uma perda muito grande, eu acho, para a universidade, porque ele era um grande pensador da universidade como instituição, para a igreja, porque ele era um inspirador de vários movimentos da igreja, e para todos os amigos dele, porque ele sempre foi um amigo muito fiel. Acho que é o que eu posso falar dele. A preocupação, sobretudo hoje, de não ficar vítima ou escravo de ideias que são de um século ou dois atrás, e mesmo de discussões mais recentes, mas dos anos 70 e 80. Quer dizer, perceber que estamos realmente numa sociedade muito diferente, que precisa um pensamento político e atitudes políticas e culturais novas e diferentes.